Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao novo episódio do nosso podcast. Eu sou Bárbara Cidral, diretora e host desse espaço, que estreia hoje uma nova temporada cheia de novidades. E a principal delas é que agora, além de áudio, nós estamos em vídeo também. Mas ainda virão outras novidades por aí, aguardem! Esse é um projeto da nova gestão da OAB, em parceria com a ESA e com a CAASC, e acreditamos no poder da comunicação moderna, acessível, de qualidade, para transformar a formação da advocacia catarinense. Aqui você vai encontrar entrevistas, debates e reflexões com convidados de renome, sempre com temas atuais, relevantes e pensados para você, advogado, advogada, acadêmico de direito e profissional do direito. Aproveite para conferir nossas redes sociais, a programação completa e interagir conosco. Fazer suas sugestões de temas, de nomes, para que a gente possa entrevistar aqui nesse espaço. Sua participação é fundamental para o nosso sucesso. E hoje nós estamos com um convidado mais do que especial. Para marcar, então, essa nova fase, nós não poderíamos começar de forma diferente. Ele é advogado e hoje ocupa o cargo de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Santa Catarina. Com uma trajetória marcada por muito trabalho, dedicação e raízes firmes no interior do Estado. Ele é um exemplo de que é possível construir uma carreira sólida, comprometida com a advocacia e com a transformação da classe, sem abrir mão da origem e da essência. Conosco hoje, então, com a palavra, nosso presidente Juliano Mandelli. Tudo bem? Bom, dizer que é um prazer para mim participar desse episódio inaugural do podcast, esse novo modelo, nesse estúdio bacana. Quero parabenizar a Caixa de Assistência, o seu presidente, o Pedro Miranda, por reformar esse espaço que vai ser tão útil para a nossa gestão, né, podendo ser utilizado pelas nossas comissões, pela Escola Superior de Advocacia, pela própria instituição. Ficou sensacional e me sinto aqui muito honrado em participar do pontapé inaugural. A honra, com certeza, é nossa, presidente. E a gente vai começar do começo. Conta pra gente um pouco como foi crescer no interior e em que momento o doutor percebeu que queria ser advogado. Bom, crescer no interior para mim foi muito importante em razão das minhas raízes mais simples, interioranas mesmo, viver em comunidade. Eu sou nascido em Caçador, lá na região do Contestado, cidade dos meus avós. Mas muito cedo eu fui para Bom Retiro, fiquei um tempo em Bom Retiro, depois fui para Imbituba e desde 88 eu resido em Balneário Camboriú, cidade que me acolheu, a cidade onde meus filhos nasceram, onde eu casei, onde eu tenho meu escritório profissional, onde eu retorno todas as noites, Bárbara. Eu costumo dizer Nossa. Isso para todo mundo. Eu venho de manhã cedinho e retorno à noite para fazer esse trabalho aqui na capital do estado, mas voltando para casa, para o meu lar, todos os dias. O início da minha profissão foi como todo mundo, né? Eu não tive nenhum privilégio, nenhuma facilidade, foram tempos de incertezas, de angústias, muitas dúvidas, como qualquer jovem, né? E na universidade, né, na academia, eu também tinha muitas dúvidas se era aquilo mesmo que eu queria seguir, mas eu tive a paixão da advocacia quando efetivamente comecei a exercer. Eu tive influências familiares, minha mãe, meu pai, minha irmã, todos da área do direito, mas a certeza veio com o início da profissão. Quando eu tive o primeiro cliente, quando eu fiz o primeiro atendimento, quando eu cobrei os primeiros honorários, né, que eu tive a recompensa pelo meu esforço, ali eu comecei a me apaixonar. Anteriormente foi como todo mundo, angústias, incertezas, dúvidas, saber que se eu estava no caminho certo, né, se eu poderia viver daquilo a vida inteira, não digo nem financeiramente, mas se aquilo poderia me satisfazer pessoalmente ao longo da minha vida. E hoje eu sou um apaixonado pela minha profissão. Eu não falo sempre para todo mundo que nós estamos na melhor profissão do mundo. Acho que independente de como a gente começa, os desafios são inerentes à profissão, né? Mas naquele período, quais foram os maiores desafios que o doutor enfrentou, assim? E o que moldou e continua moldando esse perfil de liderança que o doutor tem até hoje? Eu acho que um principal desafio ao sair da academia, da universidade, da faculdade, é saber efetivamente o rumo que a gente vai tomar. Se vai trabalhar com alguém, se vai abrir seu próprio escritório, se vai prestar concurso público, enfim, a gente ainda sai da faculdade vivendo num momento de muita incerteza. Mas eu sempre acreditei muito em mim,
na minha capacidade, na minha competência. Eu acreditava que eu poderia ter um rumo pessoal, que eu acreditasse, né? O privilégio que eu tive foi apoio dos meus pais. Então, eu saí da faculdade morando com os meus pais, podendo investir no meu escritório. E eu saí da faculdade e abri um escritório para mim, um escritório pequenininho, acho que do tamanho dessa sala, 3x3, apenas com uma mesa, um telefone e muitos sonhos ali dentro, trabalhando voluntariamente, de graça, fazendo defensoria da ativa, né? Fiz advocacia da ativa por muito tempo, na época que não se recebia, na época que tinha que executar o Estado, na época que você ficava apenas com uma certidão, que recebia pela OAB. Então, mas eu sempre fui proativo. Eu nunca esperei o cliente entrar no escritório, eu sempre fui atrás, eu participava de reuniões, eu participava de assembleias, e isso também, essa proatividade me levou para a OAB, né, de participar da OAB, do meu órgão de classe, e ali foi a decisão de como eu ia atuar sendo advogado. E assumir um cargo de presidência da OAB é um marco muito importante na carreira. Como que o doutor vê estar hoje à frente de mais de 60 mil advogados e representá-los numa subseção como a nossa, numa seccional como a nossa? Assim, eu não posso negar que é um orgulho pessoal, uma satisfação pessoal, uma conquista, né? Mas eu vejo isso também como um reconhecimento de uma trajetória, não só minha, né? De um grupo, né? Não cheguei aqui sozinho, eu cheguei com muitas mãos ao meu lado, com muito apoio, com muita torcida. Obviamente isso passa inicialmente de uma vontade pessoal, né, de querer ser presidente, de querer ser um líder, mas eu não estaria aqui se eu não tivesse pessoas acreditando muito da minha capacidade, né, da minha possibilidade de exercer essa liderança. Mas eu atuo sempre com muita responsabilidade. Eu sei da responsabilidade que é presidir a OAB de Santa Catarina, porque eu conheço a sua história. São 90 anos de história, de muita luta, de muita privação, de muitas pessoas que me antecederam e que fizeram a OAB de Santa Catarina ser essa referência que é nacionalmente tão respeitada e que é não apenas pela advocacia, mas pela sociedade também. E quais são os pilares que hoje orientam a gestão do doutor? Assim, que marcas o doutor quer deixar para essa advocacia nesses 3 anos de gestão? Eu gosto muito disso, tá? Nós temos um plano de gestão que foi amplamente aprovado pela advocacia catarinense, que é o nosso norte, é ali onde a gente busca as ações, cumprir as ações. Mas eu trabalho muito com pilares, né? Com metas, enfim, com balizas para trabalhar. E essa gestão, ela vai ser conhecida, não tenho dúvida disso, por uma OAB presente, né, estando onde a advocacia estiver, nos 295 municípios, uma OAB compatível, vai estar ao lado do advogado sempre, sem qualquer receio de desagradar outros poderes ou quem quer que seja, e uma OAB inovadora. Tá? Acredito muito na inovação, acredito muito em novas tecnologias e vejo isso como uma forma da nossa instituição se aproximar da advocacia da base. Então, a OAB presente, combativa e inovadora. Perfeito. Acho que esses pilares eles servem tanto para uma gestão quanto para o advogado propriamente que quer fazer o escritório crescer, para o jovem advogado. Se hoje o doutor tivesse a oportunidade de olhar para um jovem advogado e dar uma dica, uma orientação para ele, qual seria a principal orientação? Acreditar. Acreditar nele, principalmente, na sua capacidade, na sua competência e acreditar na nossa instituição. Na OAB, na capacidade da OAB de transformar a nossa profissão. Eu vejo muitos advogados distantes da nossa instituição e sem reconhecer ou dar o valor devido à nossa instituição. Só que nada acontece na nossa profissão sem a participação da OAB. Todas as conquistas da advocacia vieram com a participação da OAB. Todas as conquistas do judiciário, a OAB esteve envolvida. Então, acreditar em si mesmo e acreditar na instituição. E trabalhar sempre com aqueles pilares de ética, comprometimento, né? E também saber ter a consciência que o maior patrimônio do advogado é o seu nome. Então, se ele for comprometido, se ele trabalhar com a ética e dar tempo ao tempo, com certeza ele vai conseguir um êxito profissional. Perfeito. É como o doutor falou, né? O trabalho de grupo acabou trazendo o doutor ao espaço, além de toda a sua própria atividade, interação e comprometimento. E a jovem advocacia
encontra essa reunião de grupos também dentro do espaço da OAB, das comissões, da ESA, dos cursos, da troca, do networking. Esse espaço é que o jovem advogado precisa encontrar também dentro da OAB, descobrir dentro da OAB, né? Sim, eu venho da Jovem Advocacia, né? Eu fui presidente da Jovem Advocacia lá em 2005, aproximadamente, em Balneário Camboriú, e participei de comissões, passei por todos os cargos dentro da instituição, porque as pessoas abriram as portas para mim, né? Me viram como um jovem, um advogado comprometido, que queria trabalhar proativo, mais uma vez eu falo, né? A gente tem que ser proativo, e a Jovem Advocacia tem que entender isso. As comissões aqui estão abertas para todo advogado participar, enfim, não falta trabalho dentro da OAB. Na verdade, a gente precisa que a advocacia venha aqui nos ajudar, e não existe trabalho pequeno na ordem. A presidência é tão importante quanto aquele membro de comissão que faz um parecer para subsidiar as decisões da diretoria. Enfim, é o jovem advogado nos trazendo demanda, levando a nossa mensagem, nos conectando com a realidade da advocacia. Enfim, o jovem advocacia tem que entender a importância de ser proativo, de sair do escritório, de fazer o seu nome na sociedade, de fazer o seu nome na instituição, de criar relacionamentos, né? Porque dessa maneira ele consegue, sem dúvida alguma, levar o seu nome ainda mais para a profissão. Perfeito. E diante de tanta inovação, de tanta inteligência artificial, né, do que a gente vê para a advocacia pela frente, para os próximos anos, quais são os principais desafios e oportunidades que o doutor enxerga na nossa carreira? O desafio que nós temos hoje é a adaptação à nova realidade da advocacia, que muda constantemente. A advocacia de 2 anos atrás, ela não é a que hoje se apresenta. São novas tecnologias todos os dias para o nosso escritório, para a questão de marketing, para a questão de visibilidade, tecnologias no Poder Judiciário. E isso é um grande desafio para a nossa instituição também. Capacitar a advocacia, incluir os advogados mais jovens, né, e dar também a consciência para toda a advocacia que não adianta resistir e não adianta lutar contra a inovação, as novas tecnologias. Né? O papel do advogado, ele tem que ter a consciência que ele precisa aprender, se adaptar, e mais, essas tecnologias têm que ser vistas como aliadas à nossa profissão. Eu não vejo uma inteligência artificial substituindo o papel do advogado. Vai substituir aquele advogado do copia e cola, aquele advogado que faz o feijão com arroz, mas o advogado estrategista, aquele que pensa de maneira multidisciplinar, esse não vai ser substituído jamais. E ele tem que entender isso e trazer as novas tecnologias como aliada para a sua profissão. Quando dizem que o mercado está saturado, eu costumo dizer, está saturado de profissionais que não se esforçam, que não se engajam, que não se comprometem, mas os que assim decidem fazer, eles se destacam e alcançam o espaço que sonharam lá nos bancos da graduação, né? E no plano pessoal, doutor, o que move Juliano Mandelli? Quais são as motivações para lutar contra as adversidades, principalmente no plano político, que a gente sabe que também não é fácil de lidar, mas também no campo profissional e pessoal? Eu sou idealista, sabe? Eu acredito muito no poder transformador da instituição. Eu tenho muito orgulho de ser um presidente da OAB eleito pelos meus pares. Mas a gente foi eleito, eu e a minha equipe, o nosso grupo, para fazer a diferença, para transformar a advocacia em todos os sentidos. E quando a gente se compromete, eu tenho uma característica, eu enxergo isso como uma missão pessoal. E isso já me motiva. Com o comprometimento com a missão de entregar, de fazer a diferença para o advogado lá da ponta, dos pequenos municípios. E eu sou um advogado, um dirigente de ordem que sai do gabinete para visitar o advogado nos pequenos municípios. Eu já conheço os 295 municípios. Fui lá nos pequenos municípios para conversar, para entender a realidade e com o compromisso de entregar uma OAB melhor, mais presente para o advogado dos pequenos municípios, não dos grandes centros que têm mais uma facilidade, né? E isso para mim já é uma motivação.
A responsabilidade que a advocacia me deu de conduzir a OAB de Santa Catarina já me motiva a fazer a diferença na vida do advogado catarinense. Perfeito. E a gente sabe que as pessoas gostam de contação de histórias. Tem alguma história curiosa ou marcante que o doutor já viveu nos bastidores da advocacia ou da própria OAB que possa compartilhar com a gente? História, não. O que eu posso compartilhar com vocês é que a advocacia já percebeu que a gente está mudando a forma de comunicar. Uma comunicação mais informal, uma comunicação mais jovem, mais próxima do advogado. E isso tem me dado um trabalho, Bárbara, tá? Porque eu sou todo duro, eu tenho dificuldade de ter essa atuação diante das câmeras e fica difícil para mim, para a advocacia entender quando a gente produz um vídeo, e aí posso citar aquele vídeo do McDonald's e do Burger King. Eu fiquei um dia inteiro para gravar aquele vídeo só para morder aquele hambúrguer. Então, esse é os erros de gravação que a gente costuma dizer aqui dentro, que se a advocacia visse... Até acostumar com a desenvoltura. Até acostumar, né, um advogado duro, presidente da OAB, né, sério, você tentar ser mais informal para conseguir atingir a advocacia. Para mim tem sido muito difícil. Mas me esforço, eu sei que é importante isso para o advogado. Então, eu acho que se tivéssemos erros de gravação dessa gestão, eu acho que seria um momento muito engraçado para a advocacia. Quem sabe a gente ainda dá um jeito de produzir, né? Mas está indo muito bem, presidente. Obrigado. Quem olha assim não vê que ficou o dia inteiro para produzir um vídeo, não. Para morder um hambúrguer. E, na sua visão, o que ainda precisa mudar no ensino jurídico do Brasil? Assim, porque várias transformações vêm ocorrendo, mas os bancos da graduação ainda permanecem muito parecidos com o que era antigamente, na minha opinião, né? E na sua? Tu sabe, Bárbara, esses dias eu estava refletindo sobre isso. A graduação, ela não forma advogado, ela não forma juiz, ela não forma promotor, ela forma bacharel. E talvez ela cumpre o seu papel de formar um bacharel apto a olhar o leque de profissões e escolher uma. O que eu sinto falta é que haja um complemento específico para a advocacia. Perfeito. Tá? Talvez um ano a mais de uma cadeira específica para a advocacia. Porque você não sai preparado da faculdade para exercer. Hoje, um advogado ele é o chefe de uma empresa. Exato. Entendeu? Ele não tem noção nenhuma de contabilidade, de gestão do escritório, de atendimento, saber... De marketing, enfim, do empreendedorismo. Então, eu acho que falta um período posterior ao bacharelado para que ele se forme como advogado. Perfeito. Eu não vejo isso como algo obrigatório, não, mas talvez que a faculdade enxergasse isso como um complemento, algo opcional, um ano a mais de advocacia. Entendeu? Porque eu acho que a gente tem especificidades, questões que só vivendo o dia a dia que você vai aprender, e a graduação poderia facilitar isso. Eu concordo plenamente. Eu sempre repito, assim, conto uma historinha de que quando eu comecei na advocacia, eu não tinha nenhum familiar advogado, eu não consegui fazer estágio, porque na época eu era funcionária pública, e fiquei muito feliz com a minha primeira cliente. Fui peticionar e eu não sabia sequer que eu precisava de um token para assinatura eletrônica. Então, passei mais tempo providenciando o token do que fazendo a petição inicial da minha primeira cliente. E isso a gente precisa ir aprendendo na prática mesmo, né? Porque a faculdade não está trazendo essa base. Inclusive, mexer nos sistemas, né? Eu acho que o próprio tribunal, o próprio EPROC, enfim, os sistemas que nós temos deveriam ter uma possibilidade de ter um demo, algo que o estudante pudesse treinar a mexer no sistema. Porque eu tenho dificuldade de mexer no sistema. A gente todo dia tem uma novidade, enfim. Gerar as guias corretas. Isso, é isso daí. É o dia a dia, a prática, eu acho que ainda precisava ser encarada mais seriamente pela graduação. Perfeito. E já quase nos encaminhando para o final, assim, qual foi a decisão mais difícil que o doutor precisou tomar até hoje aí à frente da OAB e como que lidou com ela? A OAB é muito dinâmica, tá? Assim, é inacreditável como ocorrem situações diárias que necessitam de uma resposta muito rápida.
para mim, como gestor, e não apenas, né, como presidente da OAB de Santa Catarina, mas a gente é gestor é um administrador de uma empresa muito grande, aqui, né, espalhada pelo estado de Santa Catarina inteiro. Eu tenho, e aí vou confessar que né, eu tenho certeza que os nossos colaboradores aqui vão interpretar isso do jeito deles, mas eu tenho muita dificuldade de definir questões como demissões, como promoções, porque eu me apego muito às pessoas e eu sei que nessa hora a gente tem que ser profissional. Então é uma questão que eu até prefiro delegar para outras pessoas, porque eu crio relacionamentos muito fáceis aqui dentro e no outro dia todo mundo já é meu amigo e eu já tenho um sentimento, então até para repreender, para dar uma chamada, eu tenho essa dificuldade, mas isso sempre foi assim comigo. O meu escritório é a mesma coisa, né? A parte administrativa lá do escritório, outras pessoas fazem porque eu me apego às pessoas, então assim, isso para mim é muito difícil, né? No dia a dia, como gestor, é difícil trabalhar com RH, com questões pessoais do dia a dia da OAB. Mas é característica, né? O bom é a gente conseguir reconhecer que talvez não seja nossa melhor expertise e delegar. E agora, sim, nos encaminhando para o final, mais uma das novidades dessa nova temporada, a gente criou o quadro Última Instância. São perguntas curtinhas de respostas rápidas, que não cabe explicação, aquela resposta sem justificativa, bate pronto, tá? São 10 perguntinhas bem rapidinhas para a gente encerrar, então, o nosso episódio. E a primeira delas, presidente, um livro que todo advogado deveria ler. Bárbara, tu sabe que eu estou lendo muito sobre gestão e administração, e eu sou um fã também de biografias, tá? Para me inspirar na vida das pessoas. Pode ser 2? Pode. Primeiro, a biografia do Steve Jobs. Eu acho que ali fala sobre resiliência, sobre a pessoa se superar em adversidades. E o outro é 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Muito bom esse livro. É um livro que é um guia ali, mas é mais profundo, que fala sobre liderança pessoal e profissional. Não é uma leitura tão leve, tão simples, mas é muito boa. Ela é focada em valores, e eu acho isso essencial para todo mundo, né? Trabalhar sobre valores. Perfeito. Uma inspiração fora do direito? Fora do direito, olha, eu não vejo inspiração assim como exemplos, alguém para seguir. Eu posso falar em motivação, eu acho que é a minha família. Perfeito. Tá? Minha esposa, meus filhos, eu acho que todos os dias me inspiram a sair de casa, a fazer o meu trabalho, aquilo que eu me comprometi. Eu acho que é tudo pela família. Lindo. Um erro que te ensinou mais que um acerto? Confiar demais nas pessoas sem ter um plano B, tá? E justifico. Nós vivemos aqui num ambiente altamente com vaidades, com ambições, e às vezes você confia demais numa pessoa e com aquele espírito coletivo que eu tenho um espírito coletivo, e talvez a pessoa não tenha aquele espírito coletivo, mas a gente tem que ter, o que eu aprendi é que você tem que continuar confiando, mas talvez com um pouco mais de razão para saber seguir sem essa pessoa. Perfeito. Uma frase ou princípio que te guie na vida? Ninguém é tão bom quanto nós todos juntos. Perfeito. Uma causa que você sempre defenderia? Prerrogativas. Eu acho que essa causa tem que ser de todo advogado. Tá? E eu defendo isso, eu acho que a razão de existir da nossa instituição é a defesa das prerrogativas, e a nossa profissão, ela só sobrevive do jeito que ela é pelas prerrogativas profissionais. E que todo advogado saiba que ele é o principal defensor das prerrogativas dele e do seu colega. Às vezes eu vejo em audiência, em julgamentos, alguns advogados, não é comigo, não, mas é com você, é com todos nós. Então, prerrogativas é a nossa maior causa. Muito bom. Maior desafio da advocacia hoje? As novas tecnologias. Se pudesse mudar uma coisa agora, nesse exato momento na OAB, o que seria? Eu acho que nós precisávamos ter uma comunicação mais assertiva. Me dói muito quando o advogado fala que não sabe o que está acontecendo, ou que não soube, ou que não foi avisado. Tá? Eu acho que a gente tem que chegar de maneira assertiva em toda a advocacia. Um conselho para quem está começando agora? Acredite no seu potencial e na sua capacidade. Interior ou capital?
interior ou capital? Interior sempre, em razão da vivência, mas com a capital no coração. Eu acho que aqui eu aprendi a ser um advogado e um profissional mais atuante, mais firme, mais profissional mesmo. Então, eu acho que tem que aliar os dois. E para encerrar, então, Juliano por Juliano em uma palavra. Comprometimento. Muito bom. Presidente, um prazer enorme conversar com o doutor, ter um pouquinho mais de aprofundamento sobre quem é o doutor, quais são seus compromissos, e preciso agradecer a disponibilidade de fazer esse episódio de reinauguração conosco aqui, de estar nessa manhã compartilhando um pouquinho da tua vivência conosco. Eu que agradeço, Bárbara. Eu estou sempre à disposição de vocês no que precisar. Espero ter correspondido aí às expectativas. Muito. Encerramos assim, então, esse primeiro episódio do nosso podcast e nos colocamos à disposição, como já falamos, para as sugestões, para as interações, para as colaborações. Digam o que acharam do episódio, o que podemos melhorar, o que vocês querem ver aqui nesse espaço que é da nossa advocacia.